Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Este é o podcast Patriotas, do site 10jardas.com. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 41. Como você está, Sidney? Mais ou menos, Felipe. Mais ou menos. Ressaca daquela derrota. Não vou esquecer ela tão cedo, mas vamos levando que temos que ganhar nesse domingo aí. Vamos pra cima dos Eagles. Não, vamos nessa que a gente tá 10-1. Não tem motivo pra ficar chorando tanto, não. É óbvio que lesões aconteceram. O susto parece ter sido maior do que realmente foi. A gente já vai falar sobre isso. Mas tem que continuar. Semana... É até estranho, né? Tipo, imagina pro jogador, né, cara? Acontece um jogo maluco e em 6 dias ele já tem que estar pronto pra outro, né, meu? Pronto pra outra e produzir em alto nível, e acabou a gordura que a gente tinha pra queimar em termos de derrotas, né? Pra conseguir a seed número 1. Tem que ganhar. É um must win realmente esse jogo aí contra os Eagles. Não, sem dúvida. Vamos falar sobre tudo isso depois dos nossos recadinhos. Primeiro recado, uma coisa que apareceu aqui, Sidney, do nada, eu não estava sabendo, até foi um dos nossos leitores que nos seguem, eu esqueci seu nome, desculpa, mas ele mandou pra gente falando que o troféu da NFL vai estar aqui no Brasil, em São Paulo, nessa sexta e sábado. É até estranho, né? Pelo que eu vi, é a Visa que tá trazendo, que é o Trophy Tour, que eles chamam. É estranho não terem divulgado tanto isso em muitos lugares, mas chegou pra gente. A gente já avisou lá no Twitter. E também para vocês aqui, se você está em São Paulo nessa sexta e sábado, dia 4 e 5, e consegue passar no Shopping Eldorado, acho que vai dar para passar lá e tirar uma fotinho com o troféu. Legal, né, meu? Não deixem de ir, né? Quem tiver oportunidade, é uma boa notícia que tá vindo aqui. Infelizmente é só para uma cidade, mas já é alguma coisa. A gente vê que a NFL cada ano tá olhando mais para cá pro Brasil, tá vendo eventos por aqui. E quem tiver oportunidade, vá, porque é muito legal, né? Ver, tirar. Não sei se vai poder tirar foto, mas pelo menos você ver e chegar perto do troféu, deve ser bem emocionante. Quando eu fui pro Texas, tinha lá um dos troféus para tirar foto, mas ele fica dentro de uma caixa de vidro ali, não pode relar nele, nada. Mas dá pra você ficar perto, dá pra tirar uma fotinho. Não sei como vai ser aqui, mas como você disse que é o mais legal, não só a NFL, mas a própria Visa, vendo o tamanho do futebol americano no Brasil, o quanto isso tá forte, e trazendo coisas como essa. É simples, numa cidade só, mas para quem nunca teve, já tá mostrando que o pessoal tá de olho no futebol americano, tá de olho na audiência da NFL. Isso é o que a gente mais quer, todo mundo sabe. Quem ouve a gente aqui sabe que a gente é muito forte para que isso aconteça. A gente tenta fazer com que isso aconteça. O outro recadinho, Sidney, é que hoje é dia 1º de dezembro, estamos gravando na terça, mês novo e contas novas. Vira o mês, as contas vêm. Então vamos pedir de novo, galera, quem puder... quiser colaborar com Patriotas, não é obrigado, não precisa ser todo mês, a gente não vai mandar boleto para você, um mínimo de R$15 só, você recebe um adesivo em casa dos Patriots, legal pra caramba, tem muita gente que já ajuda a gente, e se você quiser também entrar nesse grupo, se você gosta do Patriotas, gosta do nosso trabalho, a gente agradece, né, Cid? Mais uma vez a gente fala que esse dinheiro é todo revertido em benefício do site, a gente ajuda a divulgar o site, além de, lógico, ajudar a manter o site no ar, né? Mas de tentar alcançar pessoas que ainda não conhecem o Patriotas, que não conhecem nosso Twitter, nosso Face, então a gente tenta impulsionar a publicação, bem utilizado realmente para divulgar e atingir mais pessoas. Então, agradecer novamente, porque o pessoal realmente está colaborando, isso é muito, muito legal, e pedir para quem puder realmente ajude para manter aí, né, esse ritmo do Patriotas. Só uma estatística que saiu hoje, nossa, que para vocês terem uma noção do tamanho, se de repente é a primeira vez que o cara está ouvindo esse podcast aqui, a gente passou de 400 posts no site esse ano, Sidney. A gente começou o projeto em fevereiro, estamos entrando em dezembro, 400 posts. Porra, a gente achou assunto pra caramba, hein? E principalmente no início, né, que a dificuldade foi muito grande, a gente tava na off-season, não tinha treino, não tinha jogo,
Sorte, né, assim, nesse ponto de vista da divulgação, que apareceu esse maldito Deflategate aí que movimentou o site. Isso que eu ia falar, dos 400, uns 398 é sobre o Deflategate. São do Deflategate, mas aí, infelizmente, casou, né, do site iniciar nessa época, mas muito legal, o site produzindo bem, todo dia tem conteúdo novo, o pessoal que acompanha sabe, então não deixe de acompanhar, porque se você deixar de ver uns 3 dias aí, já vai acumular post, vai ficar difícil de botar em dia. Não, tem dia que tá tendo 3 posts ali, um atrás do outro, não dá pra perder mesmo. Aproveitando aqui já, tanto eu e o Sidney fomos quem começamos essa história toda, aproveitar e agradecer Durante, Felipe Durante e o Arthur Cunha, que eles fazemos esse site em 16 mãos aí, não, em 8, né? 4 vezes. Caramba, tá em mão a mais, né? Fazemos esse site em 8 mãos, então esses 400 posts tem muita gente aí trabalhando para que vocês leiam notícias dos Patriots. Para terminar os recados e a gente já falar de jogo, vamos falar da nossa promoção junto com a Big Four, que a gente fez durante a semana, começou no podcast da semana passada e acabou no jogo de domingo. O vencedor foi o Carlos Eduardo Batista. Ele escolheu receber a camiseta dos Patriots na casa dele. A gente já conversou com o Carlos por e-mail, ele já ficou feliz, a gente já ficou feliz que ele ganhou. A Big Four já tem o endereço dele e já estão providenciando para enviar para ele a camiseta. E foi legal pra caramba, muita gente participou, uma adesão incrível de todo mundo. O pessoal da Big Four adorou o tanto que cresceu, o tanto de gente que foi conhecer o site deles. Trabalho cumprido nosso, porque a gente deu presente pra galera e o nosso parceiro Big Four teve também resultado que é o que ele esperava, né, Sidney? Muito legal, 2 coisas muito boas. Primeiro, a participação do pessoal que realmente participou, se inscreveu na promoção para ganhar. Parabéns novamente ao vencedor. E muito legal também arrumar um parceiro aí, que foi a Big Four nisso aí. Eu torço muito para que essa seja só a primeira de muitas promoções que virão aí pela frente. E ó, eu vou dar uma coisinha aqui só para deixar claro. O Big Four gostou tanto que eles falaram que eles querem fazer mais. Só pra deixar no ar. Estamos aí. A gente também quer, né? Vamos nessa, Sidney. No domingo para segunda, basicamente, né? O jogo quase não foi no domingo, com esse horário delicioso que é a NFL no Sunday e Monday Night. Enfrentamos os Broncos lá em Denver. Jogo que começou frio, virou neve. Os árbitros acho que ficaram com frio e resolveram não jogar muito também não. A gente pode comentar mais disso daqui a pouco. Mas assim, antes de qualquer coisa, né, Sidney? Antes de a gente falar de problema, de erro de árbitro, de erro de posicionamento, de lesão, foi, acho que o principal problema que a gente sentiu, e a gente vem sentindo, esse não foi o único jogo, são as chamadas desse ataque que estão atrapalhando o nosso cérebro, tá difícil de entender, né, Sidney? Sendo um pouco justo com o McDaniels, que é um excelente coordenador de ataque, a gente tem que ressaltar que ele está sem muitas peças, né? Então, tanto problemas na linha ofensiva quanto nos recebedores, isso limita o plano de jogo. Ele não tem à disposição todas as jogadas que ele gostaria, levando em conta as limitações dos recebedores, mas mesmo assim, algumas coisas não dá para entender a insistência em algumas coisas e a falta de criatividade em outras. Por exemplo, durante boa parte do primeiro tempo, a gente ficou insistindo com corrida, principalmente no first down. Corridas que ganhavam 1 ou 2 jardas no máximo com blount e poucos passes. Já no segundo tempo, a gente começou o terceiro quarto com uma vantagem muito boa no placar, deveria correr um pouco mais com a bola para gastar relógio. A gente abandonou completamente a corrida e começou a lançar passes bombas de 20, 30 jardas na sideline. Então, inverteram um pouco essa ordem aí que deveria ser, né? A ordem lógica, né, de pensando muito no relógio, né, como você disse. O que eu achei estranho é que, assim, se a gente for fazer aí uma estrutura de como foi esse ataque, né, CJ, parecia que primeiro down, como você disse, corrida para 1 ou 2 jardas. Segundo down, tentava um passe e normalmente não acertava. Aí o que acontecia? A gente caía no problema do terceiro down grande, terceiro down para muitas jardas.
normalmente para 8. Quando era para 5 jardas estava ótimo. Normalmente não tinha, a maioria era para 8, 7, 9 jardas no terceiro down. O que isso fazia com a gente? A gente não conseguia avançar. Tanto que a gente sempre fala aqui na defesa, né? A gente sempre tá falando da eficiência da defesa no third down. Nesse jogo, o problema foi no ataque, sem dúvida nenhuma. Tivemos só 15% dos third downs completados, que viraram first down. Isso foi muito complicado e isso foi muito estranho. Eu vou puxar já o running back aqui, porque tem muito a ver com esse problema de tentar correr no primeiro down. O Blount realmente só joga bem contra o Colts, parece. Acho que esse jogo esqueceram de falar pra ele que era o Colts que estava jogando. Não consegue correr. Tá desesperador ver ele lá. Quem conseguiu mais ou menos foi o Bolden, mas assim, na corrida não funcionou tão bem, foi mais recebendo passes, e ele recebeu 4 passes para 84 jardas. Mas mesmo assim tá longe de ser o suficiente, né? O Blount ele manteve a média desse ano, né? Ele, quando o corredor não tá lá aberto pela linha ofensiva, ele não engrena, ele não consegue dar mais do que 3 passes e é derrubado. Quem me decepcionou mais foi o James White, porque eu achei que ele teria mais agilidade que Blount para se livrar desses contatos perto da linha e conseguiria ganhar um pouco mais de jardas, mas também ele hesitou demais, fica com aqueles pés... Não sei como é que eu falo, ciscando assim, tentando, sem saber se corre pra direita. Não vai pra frente, né? Fica correndo. Finta e não anda, não corta, não faz nada e é derrubado. Então, com a saída do Dion Lewis, a gente realmente tá com um problema sério de jogo terrestre. Não tem jogo terrestre. Fica o peso do ataque todo nas costas do Brady pra passe. E quanto mais unidimensional fosse o ataque, mais fácil pra defesa marcar. Né? Mas, Sidney, como as coisas estão indo, cara, eu me arrisco a dizer aqui que se a gente tivesse com o Lewis, a gente já tá com um problema também. Porque uma hora o pessoal ia entender o que o Lewis faz. A gente já tava entendendo, não é tão difícil assim. Óbvio, tem o talento do cara de conseguir escapar, mas não funcionava, ele repetia muito em jogadas parecidas quando ele ganhava jardas. Eu acho que nesse ponto da temporada, eu não sei se ele já tá conseguindo avançar tanto também igual ele estava antes, e a gente ia precisar de outro running back do mesmo jeito, ia precisar do Blount do mesmo jeito, do Bolden ou do White. Então, eu acho assim, eu não sei se é muito L, mas, por exemplo, até pra eu não esquecer aqui, teve um momento numa jogada de corrida que o Brady pegou a bola, e aí ele fez como se fosse um draw e soltou ela curtinha, eu acho que foi pro White, eu não lembro se foi pro White ou pro Bolden. E ele conseguiu quase que o first down. É nisso que falta, às vezes, uma criatividade para correr. E não simplesmente vai lá, forma com o cara lá atrás, pega a bola, entrega para ele, ou ele não abre buraco, ele bate e cai. Eu acho que eles precisam tentar achar um jeito diferente de correr. E a gente corre muito pelo meio, entre o center e o tackle. E a gente dificilmente corre pelas laterais, como o Broncos fez muito isso contra a gente, né? Naquele touchdown na prorrogação, correndo pela extremidade, e o pitch que eles chamam, jogando a bola. A gente não faz isso, é correr pelo meio com o Blount que não consegue engrenar. Quando o Blount pega defesas cansadas no segundo tempo, porque outro running back da gente também dividiu bem com ele consegue pegar a defesa cansada, ele é duro de derrubar, mas quando ele tem que começar o jogo e bater com defesa descansada, ele não tá conseguindo sair do campo. Sim, sem dúvida. E para deixar claro também, não falar que o Bolden foi incrível, eu falei das 4 recepções para 84 jardas dele, uma foi para 60 e poucos. Então, assim, não é que não pega essas 84 e divida por 4, não, porque essa média não é verdadeira, não, para ele. CJ to 10, CJ to 5, shoot for touchdown! Na OL, Sidney, a gente teve uma mudança, igual a gente tinha falado semana passada, que a nossa maior preocupação era que com o Cannon e o Vollmer de volta, e ela não tinha funcionado contra os Bills, a nossa maior preocupação era que a gente não tinha mais o que fazer. Na verdade, eles fizeram e surtiu efeito. Trocaram o Vollmer e o Cannon de lado, colocaram o Vollmer como left tackle, porque ele é um cara mais experiente, ele é melhor que o Cannon, então ele tá protegendo o lado cego do Brady. E o Cannon, que voltou aí, deu uma melhorada, porque ele estava voltando de lesão. Não é a melhor coisa do mundo, mas a OL já foi melhor do que foi contra os Bills, né? Melhorou porque não tinha como ser pior, né? Aquele jogo dos Bills foi a pior, é uma aula de como não se jogar a linha ofensiva. Eu andei lendo também que o Cannon, ele tava com muito problema no pé ainda naquele jogo contra os Bills, ele foi meio que na fogueira, assim, não tinha totais condições de jogo, não conseguia plantar direito o pé direito foi ótimo, né? Mas
não conseguia plantar bem o pé direito e atrapalhou muito. Já ontem não, eu achei que o Kenan foi relativamente bem, a OL inteira melhorou muito, não foi ela a causa da nossa derrota, né? Assim, pode botar na culpa dela também um pouco da ineficiência do jogo terrestre, mas a responsabilidade pela derrota não, ela segurou direitinho lá. Mas isso não adianta, né? Desde a pré-temporada a gente já percebeu que a gente não tem uma OL pra correr, né? Sempre, como a gente falou, o Lewis conseguia correr, porque ele via uma fresta de luz e ele passava. Não era que os caras abriam um buraco pra ele que achava um buraco onde não existia. Então não tem como, eu acho que é uma coisa de não tem como pensar mesmo essa OL abrindo corrida, são os running backs e a forma que a jogada acontece que vai ter que ser criativo aí pra gente conseguir correr. Indo pra Brady, não tem o que falar muito, ele fez um jogo bom, errou alguns passes, sim, mas neve, não adianta, complica mesmo. Se bem que ele é, como eu vi, alguém mandou pra gente que o Brady é o Ayrton Senna. O Ayrton Senna era na chuva, o Brady na neve. Mas assim, ele teve um jogo bom. Agora, o problema, Sidney, é forçar totalmente e volta pro problema da corrida, que vai ser o problema do ataque hoje. Forçar ele a fazer 42 passes, né, cara? Precisa, porque nem quando ele faz o play action a defesa tá caindo mais, né? Porque se for dar pra corrida, beleza, a gente sabe que eles não conseguem correr. Então ele não tem play action, o play action não faz efeito, e lançar 42 passes num jogo desse, não tem nem como falar que o cara foi mal, né? Pra 3 touchdowns. Eu vi gente criticando o Brady, mas eu sinceramente não entendo, né? Você vê que eu quero ver qual quarterback da NFL que você pode tirar o recebedor número 1 e o número 3 dele, tirar o running back titular, colocar ele na neve e ele passar para 280 jardas e 3 touchdowns contra a defesa do Denver Broncos. Eu desafio você a encontrar quem faça isso. A falta de jogo terrestre prejudica demais, como eu falei, torna unidimensional o ataque. Você vê que tem muito time que para parar o jogo terrestre, coloca os 4 caras da linha defensiva, ainda precisa de 1 ou 2 linebackers, senão não consegue parar. A gente consegue ter o nosso jogo terrestre interrompido só pela linha defensiva. Os caras nem botam linebacker nem precisam tanto assim dos linebackers para segurar. Então dificulta demais, você força o cara a lançar mais de 40 passes por jogo, a defesa sabe que vem passe. Quando você tem jogo terrestre também, os caras que vão pro pass rush, eles começam a hesitar, porque eles não sabem se vão ser corrida ou se é passe, então ele dá um segundinho a mais ali pro quarterback. Contra a gente não, eles sabem que é passe, então eles vão para cima do Brady. Então faz muita falta esse jogo terrestre, coloca o peso da vitória todo nas costas dele, e mesmo assim ele conseguiu colocar o time em posição de ganhar, e sem várias peças do ataque, né? Isso está atrapalhando o OL, porque o OL sabe que vai vir blitz para cima, tá desmoronando esse ataque por causa da corrida, eu acho. A corrida tá desestruturando o ataque, a verdade é essa. Tá muito óbvio de como o Patriots vai jogar. E quando a gente chega nesse problema de que a gente, igual você falou, a gente tá jogando sem vários recebedores, o negócio fica mais complicado ainda. Porque a gente tá perdendo talentos, né? Caras que no momento desse fazem a diferença. O Edelman, por exemplo, o Lewis, o Gronk, que se machucou e ficou o último quarto fora. Faz diferença no como o cara consegue ajudar o Brady para pelo menos receber o passe. Antes da gente falar dos recebedores, a gente só tem que lembrar que o Brady, com os 3 touchdowns, chegou para 420 touchdowns na carreira, né, Cid? Marca impressionante, ele agora é o terceiro da história nesse quesito, né? Tá atrás só do Peyton Manning e do Brett Favre, né? Ele empatou com o Dan Marino, sem dúvida ele vai passar, vai ter muitos jogos pela frente aí e tem tudo para se estabelecer nessa terceira posição e quem sabe tentar buscar aí os 2 primeiros. CJ to 10, CJ to 5, Denver touchdown! Como a gente falou, Sidney, os recebedores estão virando um problema para os Patriots mais por causa das lesões. Basicamente, a tentativa do jogo no passe foi em cima do Scott Chandler. Teve um momento que eu estava quase ficando maluco, que a gente tentou umas 3, 4 vezes, acho que até mais bobear, numa jogada basicamente igual todas as vezes, que era o Scott Chandler lá na ponta, com o matchup. Eu pedi isso, na verdade, ele tá no matchup contra o corner, que era interessante, mas num passe meio balão, longo para ele, que ou o passe vinha errado, ou ele dropava a bola. O LaFleur também precisa aparecer mais do que nunca. O jogo que ele teve não tem como, não dá pra esperar que o LaFleur pode jogar desse jeito, nesse ataque, precisando de gente dessa forma. O Harper também some. O Keyshawn Martin, uma recepção. Não dá, né, cara? A gente já não tem jogo corrido. Se a gente não tiver jogador pra receber bola, aí não tem ataque mesmo.
Quem assistiu o jogo dos Patriots esse ano viu que a gente sempre, quase todos os snaps do ataque, a gente tem pelo menos 3 wide receivers e às vezes 4, né? Com um tight end. Então a gente espalha muito o campo. Nesse jogo contra os Broncos, a gente só usou 2 wide receivers por snap ofensivo. E na maioria dos jogos foram só 2, que eram o Brandon LaFell e o Christian Martin. Você falou, o LaFell, 4 recepções para 36 jardas, média de 9 por recepção, e o Martin, 1 recepção para 8 jardas. Então, praticamente a gente pode falar que não teve wide receiver nessa partida. O LaFell, como você disse, não produziu tanto. Ele depende muito de você ter o Edelman e o Gronk alinhando naquele ataque também, porque a gente sabe que eles dois são mais visados pela defesa, são as principais armas. Tirar a atenção dele, né? Exatamente. Quando você coloca Edelman e Gronk, a defesa dá mais atenção a ele, sobra o LaFell no mano a mano. Quando eles entram com o LaFell e Martin, e só o Gronk, eles sabem que se a bola não for pro Gronkowski, vai pro LaFell. Então, a defesa se prepara melhor para isso. E dessas 4 recepções dele, acho que 2 ou 3 foram no primeiro drive da partida. Então, pode dizer que ele não teve wide receiver na partida contra os Broncos. Não, sem dúvida. E o Chandler, o Scott Chandler, a gente tem que falar que ele teve vários problemas de drop. Tá tendo no ano também, mas esse jogo teve bastante. Mas mesmo assim, ele foi o segundo jogador que mais recebeu bolas, com 5 recepções. E a gente tem que falar que aquele drive que foi pra empatar, ele salvou o drive. Basicamente, o que o Amendola fez no jogo contra os Giants, foi ele que fez esse jogo. Eu acho que ele recebeu 2, 3 bolas ali fácil e conseguiu dar first down pra gente. Mas como a gente colocou, tem até no site, né, o post que eu mesmo fiz de o que fazer sem o Edelman. Não tem como, todo mundo tem que aparecer nesse dia. Não dá pra ser só o Scott Chandler num jogo, no outro jogo aparecer só o LaFell, ou no outro jogo aparecer o Christian Martin. Tem que dividir essa atenção aí, tem que ser um ataque, tem que impor medo de novo, não por Brady só, mas pelos recebedores também, né? Exatamente. E mais uma vez, sem jogo terrestre, sem wide receivers, e Brady ainda fez o que fez. É muito difícil, cara. É muito difícil você produzir, principalmente contra boas defesas, como a do Broncos, uma das melhores da NFL, desse jeito. Só com o Tyrene recebendo, sem jogo terrestre, sem wide receiver. Então, tem que melhorar. Eu sei que as lesões atrapalham, mas o McDaniels e o Bill Belichick têm a obrigação de achar uma saída, uma solução para envolver esses jogadores mais no jogo. Estão trazendo aí o wide receiver novo, um Demaris Johnson que veio do Texans aí, mas não é esse cara que vai chegar e vai mudar o ataque. Então, Edelman só volta nos playoffs, a Amendola ainda bem deve estar voltando, mas eles têm que achar uma forma de incluir esse pessoal aí no jogo, fazer eles aparecer, porque senão vai complicar. CJ to the 10, CJ to the 5, shoot for touchdown! E vamos entrar então na história do Gronk, pra gente dar a nossa opinião aí, de mais ou menos todo mundo sabe o que aconteceu. Inclusive no site já tem post falando do Gronk. Hoje mesmo, você, quarta-feira, que tá ouvindo esse programa, já tem um outro post sobre o Gronk aí também, de como que deve ser a volta dele. Parecia que foi na hora pareceu que foi um absurdo, que até acho que foi você mesmo, né, que já tava tipo, tá fora da temporada, meu Deus, e agora... porque do jeito que ele caiu, né, Sidney? O jeito que a reação que ele teve, botou medo em todo mundo, né, cara? Eu sou revoltado com esses tackles no joelho. Eu entendo que quando você vai derrubar um jogador do tamanho do Gronk, você não pode ir em cima, no peito dele, que ele não vai cair. Você vai bater e vai voltar. Você tem que ir nas pernas. Mas você pode pular e agarrar a perna do cara, prender o pé. Você não precisa se lançar, arremessar o jogador, um capacete no joelho do jogador. Isso é muito fácil de tirar o jogador da temporada. E isso só não aconteceu com o Gronk nesse caso, porque diferente do que aconteceu em 2013 lá, quando o TJ Watt tirou ele da temporada, ele não estava com o pé plantado no chão. Ele estava caindo, mas a perna dele, que recebeu o contato do capacete, do safety dos Broncos, estava no ar ainda. Então, essa foi a sorte, pegou mesmo no meio aqui da patela, então ele caiu se contorcendo realmente de dor, porque deve ter sido, imagina, um cara de 100 e tantos quilos pular de capacete e no teu joelho. Deve ser uma aquele dor, frio, né? Deve ser uma dor insuportável e por ser no joelho, por ser um tackle violento, e lembrou na hora a lesão de 2013 e na hora eu pensei também, tá fora da temporada. Muita sorte ele não tá com essa perna plantada e não ter tido dano no ligamento, né? Foi mais uma torção lá, um deslocamento da patela, então passou o susto, espero que ele volte, deve ser poupado de 1 ou 2 jogos aí no mínimo. Eu só colocaria ele em campo se tiver 100% mesmo, com qualquer dor no joelho é melhor segurar e tentar conseguir essas vitórias aí sem ele, porque se a gente forçar e ele não estiver bem para os playoffs, pode acabar aí a temporada, porque esse ataque sem Gronk se complica muito. Agora, pra gente dar a nossa opinião aqui, você falou mais ou menos. Você achou que o tackle, tipo, foi sujo, como eles dizem, né? Tipo,
Você achou que não foi legal o tackle? Eu não acho que o cara teve intenção de tirar ele do jogo. Eu acho que a NFL permite esse tipo de tackle, então os jogadores se acham dentro do... Se acham não, a NFL dá esse direito a eles de fazer isso, então eles estão atuando dentro da lei, dentro das regras. O que, na minha opinião, tinha que acontecer é que esse tipo de tackle fosse proibido. Porque o jogador não tem como se defender desse tackle, o cara vai na perna dele, no joelho. Ele não tentou agarrar o joelho de Gronk, ele se lançou de cabeça no joelho do cara. Então, é muito fácil de se tirar o cara da temporada. Eu acho que a NFL deveria proibir esse tipo de jogador. Você vê, às vezes, a NFL marca falta e proíbe quando o cara da linha ofensiva tenta se jogar para bloquear, né, nas corridas, nas pernas do cara da linha defensiva. Isso eles proíbem. Agora, o cara vir correndo em velocidade e se lançar no joelho do recebedor, eles deixam. Então, eu acho que o cara não teve intenção, o cara agiu dentro da lei, mas eu acho que a NFL não deveria permitir que ele agisse dessa forma. O problema não foi o cara, o problema foi, como você disse, a lei, né? A lei que está errada. CJ to 10, CJ to 5, Denver touchdown! Para falar de defesa, Sidney, eu já vou puxar aqui como se fosse na igreja. Antes de Hightower e depois de Hightower. Não tem como falar, os números mostram, a gente vai falar sobre isso. Que diferença fez essa defesa sem o Hightower e com o Hightower? Aliás, amanhã tá para entrar um post aí também falando um pouquinho mais desses números. No geral também, o quanto que ele já perdeu alguns outros jogos também. É muita diferença o que faz o Hightower em campo. O primeiro tempo foi quase que perfeito, não tinha corrida, não tinha passe, parecia que o jogo ia ser tranquilaço. Mas daí as coisas começaram a mudar, principalmente, como eu falei, no segundo quarto, quando ele se machucou, né? Essa defesa dos Patriots consegue jogar em alto nível sem o Collins ou sem Hightower. Sem os dois, não tem como. Não tem como. Quebra o meio da defesa. Freen e Mayo se esforçaram muito, mas a queda de nível é muito grande. Pra você entender, a gente tinha uma das melhores defesas, eu acho que a primeira ou segunda defesa contra o jogo terrestre da NFL nos últimos jogos. Segunda melhor defesa. Após esse jogo, a gente é a 10ª melhor defesa contra o jogo terrestre. Dentro da partida contra os Broncos, com o Hightower em campo, os Broncos conseguiram 15 corridas para 43 jardas. Sem Hightower, 17 corridas para 136 jardas e 3 touchdowns. Então não tem, é matemática aí, não tem o que pensar, assim, não tem o que opinião. Saiu o Hightower e acabou a defesa terrestre daquele jogo sem Jamie Collins e ainda bem, assim como aconteceu no caso do Gronk, que tudo indica que a lesão não é tão grave, ele não está fora da temporada, deve perder algumas semanas aí, mas a sensação é de que ele vai estar de volta para os playoffs pelo menos e é um alívio. E pelo menos também, ainda bem, continuando ainda bem, o Collins também deve voltar, né? Então vai ser essa troca aí. O que a gente quer é que no playoff estejam os dois juntos, porque daí a defesa é absurda. A gente pegou o começo da temporada com os dois juntos, mas quando a secundária ainda estava capengando. Aí quando a secundária ajustou, a gente perdeu o Hightower. Aí a hora que o Hightower voltou, a gente perdeu o Collins. Agora que volta o Collins, a gente perde o Hightower. O que precisa mesmo é essa secundária continuar desse jeito, o Collins voltar e manter o nível e o Hightower voltar também. Daí, com esse front seven, com essa linha defensiva, é defesa absurda que a gente está construindo para esse playoff. Você deu os números do Hightower, tem outro número interessante aqui, ó. O Anderson, o CJ Anderson, running back, com o Hightower no campo, ele correu 4.5 jardas por corrida e o Hillman correu 0,3 jardas por corrida. Sem o Hightower, depois que ele saiu, os 4.5 do Anderson pulou para 12, é mais de um first down por corrida, e o do Hillman, que era 0.3, pulou para 7.1. É assim, chama o Hightower e põe o nome dele na defesa, porque não precisa de mais nada, cara. É absurda a diferença que ele fez. Fora isso, Sidney, uma coisa que o próprio Durant comentou muito com a gente durante o jogo, como o ataque não conseguiu evoluir, não conseguiu fazer first down, fazia muito three and out, essa defesa ficou muito tempo em campo. E cansaram demais, né, cara? Se não bastasse estar sem Hightower, o cansaço pegou muito nos jogadores, né? Primeiro que foi um jogo que, pelas condições climáticas, teve a corrida favorecida sobre o passe, né? Então, era muita jogada de corrida dos Broncos e isso desgasta muito, porque é trincheira mesmo ali. Em segundo lugar, isso, o ataque ia, three and out, saía. Então, a defesa não descansou, não tinha tempo para recuperar o fôlego. Isso ficou visível no final do jogo e ainda mais na prorrogação, né? Que é uma extensão
do tempo de jogo. Então, enquanto a defesa aguentou o fôlego, ela foi muito bem. Depois que cansou, aí o pass rush não conseguia chegar tanto, as corridas começaram a entrar e até a secundária, que estava perfeita, fechando completamente, cedeu algumas jogadas justamente no fim, e realmente, cansaço atrapalhou demais. CJ to the 10, CJ to the 5, Denver touchdown! Aí a gente falar pra gente falar da pressão nessa DL, como a gente falou que a DL vem muito bem, foi um outro jogo muito bom da DL. Foram 3 sacks, um do Freeney, um do Brown e um do Ninkovich, e méritos total para principalmente Brent, que jogou muito bem, o próprio Brown fez um jogo incrível, e o Sheard também, que, como a gente gosta de falar, ele tá voltando a ser aquele caminhão sem freio. E ele teve um sec sensacional para definir o jogo do Alan Branch, que ia deixar o Broncos numa terceira para 19, e que foi anulado por uma falta, na minha opinião, completamente inexistente do Chung, um holding que ele só fez encostar no Demarius Thomas lá e deram um holding e anularam o sec do Branch. O Branch fez uma partida fantástica, enquanto teve fôlego, ninguém correu pelo setor dele, foi uma força contra o jogo terrestre ali, ele e o Malcolm Brown pelo meio. O Jabal Sheard dominou completamente o right tackle dos Broncos. Só observar cada jogada de passe dos Broncos, o right tackle ele tá andando para trás, ele não consegue nem ficar no lugar dele segurando o Sheard. Parece que ele tá empurrando um boneco, assim. Tamanha facilidade que ele conseguiu contra o cara. Não conseguiu sexo, assim, mas pressionou muito o Osweiler. E sensacional, a nossa DL esse ano tá jogando muito bem, o papel dela ela tá fazendo, e quando a gente tá tendo problemas na defesa, normalmente tem sido no corpo de linebackers, principalmente pelas lesões, como a gente falou. CJ to 10, CJ to the 5, Denver touchdown! Aí pra gente falar da secundária, como a gente sempre gosta de falar deles separados, mais um jogo bom, essa secundária vem pegando no tranco, como a gente gosta de falar também, tá cada jogo melhor, cada jogo melhorando. O Butler foi bem contra o Sanders, e o Logan Ryan destruiu o Thomas, uma recepção só, e no finalzinho lá, no final do jogo, era para quase que o Logan Ryan ter destruído, dominado o Thomas. Teve essa falta do Chung, que também não achei nada, foi muito estranha, e assim, é isso que a gente falou mesmo, né, Sidney? A secundária tá melhor, a DL tá boa, se tiver Hightower e Collins, é uma defesa muito boa, né? A gente costuma ouvir que os times dos Patriots com o Bill Belichick, eles costumam chegar próximo ao seu auge na temporada nessa fase do Thanksgiving, agora pro final do ano. E esse ano a gente viu que todos os setores evoluíram. A questão é que a gente perdeu peças, né? Então os setores que manteram as peças, os jogadores que continuaram, estão evoluindo visivelmente. A defesa, a secundária é um caso perfeito disso, como você falou. Tem gente também que reclamou que a gente colocou o Logan Ryan como destaque na análise, porque no final do jogo ele cedeu 2 recepções, né? Uma grande para o Thomas e uma para o jogador que me fugiu agora o nome dele, que foi o do touchdown, né? No final do jogo. Mas você não tem como exigir de um cornerback marcando recebedores de talento como o dos Broncos que seja perfeito, que não ceda nenhuma recepção o jogo inteiro. Só o fato de você dizer que Logan Ryan cedeu uma recepção para Demarius Thomas, isso aí para mim já é um carimbo de qualidade, um selo de boa partida que ele fez. Não tem nada que reclamar dessa secundária. É normal você ceder passes quando o passe é bom e quando os recebedores são muito bons. Então não dá para exigir mais do que isso deles. E pra gente trazer o número que a gente sempre tá trazendo toda semana, o third down defense subiu um pouquinho, de 15% foi para 25%, mas também é um dos melhores números do ano, não foi um número ruim não, lembrando que a gente já teve jogo aí com mais de 50% cedido. CJ to the 10, CJ to the 5, Denver touchdown! Bom, Cid, normalmente a gente não fala de time especial, só quando acontece alguma coisa, e dessa vez a gente tem coisa para falar, e tem coisa boa e tem coisa ruim também. Vamos começar pelas boas. Gostkowski, mais uma vez, jogando muito bem, 111 pontos já, até agora na temporada, lidera a NFL entre os kickers. Ryan Allen, também um ótimo jogo, cada punch que ele fazia, teve um punch que a gente estava no buraco lá, ele colocou do outro lado, só que teve um bom retorno do time dos Broncos, senão era para ele ter resolvido o problema. Tá num ano incrível também o Allen, né, cara? Várias vezes o ataque dos Broncos começou atrás da linha de 10 jardas do próprio campo. Então, o punter faz diferença, joga o ataque adversário lá para trás, e do Ryan Allen, aliás, dos dois, né, do Gostkowski e do Ryan Allen, não tem o que reclamar esse ano. Muito bem. Se você for votar aí, que você deveria fazer, votar no Pro Bowl,
vote no Allen, não só porque você torce pros Patriots, ele merece um Pro Bowl esse ano. Ele tá jogando demais, dê o seu voto pro Allen, porque ele vale muito a pena, não, como eu disse, não só como um voto de torcedor, mas também de analisando tudo que ele tá fazendo na temporada. Aí, Sidney, falando em punts, a gente chega no tal do punch que o Chris Harper fez o fumble. Isso custou para ele já o emprego dele, ele foi dispensado no dia depois. Muita gente falou, não é por causa disso, o próprio Belichick não quis falar muito, mas ele disse que é por causa de estratégia e tal, mas se o cara faz um erro e no outro dia de manhã, basicamente, ele é dispensado, fica muito na cara que foi o erro dele que tirou ele de lá. Eu não dispensaria o Harper, sinceramente, já vou dar minha opinião aqui, porque eu acho que o problema não é o Harper, principalmente, eu acho que o problema são os técnicos terem colocado ele lá. Podia ter colocado o Chung, que tem mais experiência, porque ficou claro que o que faltou no Harper ali naquele punch foi experiência, né, cara? Sem dúvida, era um punt que, pela situação, claramente ele tinha que ter pedido o fair catch, porque, em primeiro lugar, estava nevando muito, então já dificulta segurar a bola. Em segundo lugar, tinha um cara dos Broncos em cima, colado, chegando nele quando a bola chegou. Então não era para arriscar, o jogo estava muito bem, a gente tinha acabado de abrir 21-7 e devolveu a bola para os Broncos. Os Broncos sofreram 3 and out, devolveram para a gente, então era para manter realmente assim, a maré a nosso favor. Foi uma infantilidade, assim, uma falta de experiência dele, mas assim, apesar de ter trazido os Broncos de volta para o jogo, ter inflamado a torcida, você não pode colocar a culpa da derrota nele. Não foi o Chris Harper que cedeu quase 200 jardas terrestres. Não foi o Chris Harper que responsável por vários 3 and outs do ataque. Não foi ele que dropou passes no meio do campo. Então, ele contribuiu, sim, ajudou a melhorar, a subir a moral dos Broncos naquele momento. Deveria levar uma bronca, sem dúvida, e um aprendizado, né, ser ensinado a como agir naquela situação. E, na minha opinião, estou com você. A dispensa pode alegar o que for. Claramente foi por conta do erro. O que muita gente falou isso, até quando a gente coloca a análise ali no Facebook principalmente, muita gente mandou mensagem falando que o Harper perdeu o jogo para os Patriots. Não vou nem falar porque o que você falou eu assino embaixo, concordo 100%, e sim, faltou experiência para o Harper, era só tirar ele da função dele, deixar ele na casinha lá um pouquinho e dar mais uma chance pro cara, não precisaria ter dispensado ele como foi feito para mim. Tanto que eu lhe pergunto, se fosse o Edelman retornando aquele punt e sofresse o fumble, ele ia ser dispensado? Se fosse o Amendola, o Blount, que já retornou punts ano passado, o Chung, nenhum deles seria dispensado. Então o cara comete um erro no jogo. Tudo bem que foi um erro importante, e o cara vai embora? E assim, muita gente também falou, não, mas na verdade dispensou o Harper porque o Amendola vai voltar. Então ele volta, ele pode retornar punch. Então a questão é do Amendola. Não, porque já trouxeram um receiver hoje e o receiver tem a característica de retornar punts e kickoffs. Então claramente trocaram o Harper por um cara para fazer a mesma função dele. A única hipótese que eu acho assim, de não ter sido pelo erro é se o Bill Belichick já tivesse essa ideia antes do jogo de passar do jogo, porque precisou do Harper, porque não tinha mais quem botar de wide receiver, fora o Martin e LaFell, ele dispensar o Harper, independente disso, né? Digamos que ele já tivesse a ideia de dispensar para tentar trazê-lo de volta para o practice squad, porque só ativou ele pela necessidade de wide receiver, que não tinha mais quem colocar. Se for isso, então realmente a gente entende. Se ele saiu já ia antes do jogo com esse plano, né? De passar do jogo, dispensá-lo e trazer outro, porque o Amendola tá voltando, e botá-lo no practice squad novamente. Mas se não foi, foi claramente pelo erro. CJ to 10, CJ to 5, shoot for touchdown. Pra gente terminar o programa, Sidney, quem já tá passando do tempo, falando bastante, principalmente de ataque, vamos trazer agora, a gente tá sempre fazendo toda essa semana, vocês já sabem, como que a gente tá mais ou menos para esse playoff aí. A AFC East, a gente basicamente está garantido, igual a gente falou, apesar da derrota. Falta uma vitória para a gente garantir ela, ou os Jets perderem algum dos jogos deles, né? Porque o Jets é o único que tem chance ainda de ganhar, mas se perder um jogo não precisa nem a gente ganhar também, né? A divisão, pode comemorar, torcedor dos Peitos aí, a divisão AFC East é nossa esse ano. Matematicamente, como você falou, ainda o único time que tem chance de tirar a gente é os Jets, mas eles precisam ganhar todos os jogos e a gente perder todos os jogos. Então, não vai acontecer isso, não é possível. O mundo acaba, né, se isso acontecer. Bom, e aí a gente pensando na Seed 1, a gente ainda tá na frente, porque como a gente falou, os Bengals já tem mais de uma derrota, os Broncos têm mais de uma derrota, então continuamos na frente.
Só que o que a gente tem que pensar, Sidney, é que a gente tá com esse time todo capenga e que podem acontecer derrotas ainda pela frente aí nesses últimos jogos que faltam. Então, uma boa seria o Broncos também dar mais uma perdidinha aí de alguém, porque eles têm no confronto direto agora a vantagem sobre a gente. Então, se for pra gente perder mais uma, quando a gente perder, o Broncos também perde, né? Aí fica no esquema, né? Tem 2 jogos aí que eu considero bem complicados, assim, um que é complicado e outro que pode vir a ser. O primeiro é o jogo dos Texans, que até 3 semanas atrás estava todo mundo contando era baba, uma barbada, né? era baba, só que os Texans estão crescendo, conseguiram vitórias consecutivas aí, e é daqui a 2 semanas. Então eles estão brigando pela divisão deles, que é uma divisão das piores da NFL, vão chegar fortes, né, e jogar em casa contra a gente. E o segundo jogo é o jogo dos Jets, que é no final da temporada, mas esse jogo, a dificuldade dele para mim vai, apesar de ser rival, de sempre ser complicado, vai estar condicionado ao fato dos Jets terem ou não chance de playoffs, né? Porque se a gente já praticamente garantiu a divisão, eles ainda têm chance de entrar pelo wild card. Então, se a gente chegar nesse confronto contra os Jets lá em Nova York, eles precisando vencer para ir para os playoffs, aí vai ser bem complicado. Se a gente chegar nesse jogo com eles já eliminados, aí pode melhorar um pouco a situação. Não, sem dúvida. E aí a gente pensando aí, pra gente garantir essa AFC East, como a gente falou, a gente precisa só de mais uma vitória. Tem os Eagles no domingo, às 7h30 da noite, 7h25 da noite, né? Transmissão pela ESPN. Que é uma boa chance aí da gente catar e garantir essa AFC East, pelo menos, vencendo os Eagles, que vem capengando aí, né? É um bom jogo para se reabilitar, porque eles estão em pedaços, digamos assim. O time não está jogando nada ofensivamente, defensivamente, problemas de relacionamento, vários jogadores insatisfeitos com os métodos lá do Chip Kelly. Então, tem problema de vestiário. Então, ou seja, é a receita perfeita do adversário para você pegar depois de uma derrota. A chance de reabilitação é muito grande. Tem que levar a sério, lógico, porque afinal de contas é a NFL. Eles têm muitos jogadores talentosos aí, mas tudo indica que a gente vai levar esse jogo até sem muita dificuldade. E lembrando, como você mesmo falou, esse jogo, como eu falei na verdade, esse jogo com o Eagles passa na ESPN 7h25, e o jogo contra os Texans no outro domingo, como você disse, o Texans está vindo numa maré tão boa que a NFL tirou o jogo da tarde e mandou para o Sunday Night. Então, mais um jogo garantido também. A gente tem post aí falando. As 2 próximas semanas tem Patriots na TV, sim, sem problema nenhum. Bom, a gente vai falar mais de Eagles no nosso pré-jogo, no domingo, né, Sidney? E vamos ficando por aqui, porque esse programa já está estourando de tempo, como eu disse. Obrigado mais uma vez, e rezem por Gronk, por Hightower, por Amendola, por quem mais? Tem uma lista aí que nego dá para ficar umas 3 horas rezando, Sidney. Daqui a pouco tá mais fácil listar os jogadores que estão saudáveis, né? Saiu a lista dos saudáveis dos Patriots. Tá complicada a coisa. Um abração, valeu aí, pessoal. Até a próxima. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the games get